Olá, tudo bem? Hoje eu vou explicar para você o que é perícia trabalhista. Perícia trabalhista, né, ela nada mais é do que realizar os cálculos de um processo trabalhista. Então, como que isso funciona e em que momento um perito trabalhista começa a atuar? Então, o advogado, ele entra com um processo trabalhista, que é a petição inicial. A petição inicial é um documento no qual ele realiza os pedidos. Então, ele vai pedir, por exemplo, hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, e ele dá entrada na Justiça do Trabalho. Quando ele protocola na Justiça do Trabalho essa petição, é o que nós chamamos de data de ajuizamento. E é a partir desta data que começa um processo trabalhista. Após esse ajuizamento, o juiz ele vai marcar uma audiência. Pode ser uma audiência una, em que ele já vai ouvir as testemunhas, ou pode ser uma audiência em que, primeiramente, ele tenta um acordo com as partes. O funcionário é o reclamante e a empresa é a reclamada. Então, vamos supor, não houve acordo, ele marca uma nova audiência para ouvir as testemunhas. Então, ele vai ouvir testemunhas, por exemplo, sobre hora extra, e vai informar se trabalhava junto com esse funcionário e se ele realizava hora extras ou não. Então, até o momento, o perito trabalhista não está atuando, ok? Depois desta audiência, pode ser que tenha que marcar uma perícia de engenheiro de segurança. Por quê? Porque se o funcionário, que é o reclamante, pediu insalubridade, periculosidade, quem vai avaliar isso é um perito engenheiro. A insalubridade é quando é riscos à saúde. A periculosidade é quando é risco à vida. Se não houver essa perícia, ele já houve audiência, o juiz ele já avaliou os pedidos e ele já vai dar a sentença. Quando sai a sentença, é que o perito contábil trabalhista entra em atuação. Ele vai avaliar essa sentença. Ele tem que interpretar a sentença do juiz, verificar os pedidos que foram condenados e assim realizar o cálculo. E esse cálculo tem que ser feito de acordo com o que o juiz determinou, né? E é muito importante entender esta sentença, entender verbas trabalhistas. Então, a primeira dica, eu tenho que saber como calcular verbas trabalhistas, o que é uma hora extra e como calcular um adicional noturno e o que é importante verificar, que o adicional noturno é uma verba que começa das 10 da noite às 5 da manhã, mas ele pode condenar um adicional noturno estendido, que é quando não vai só até às 5 da manhã, e sim estende até a hora que o funcionário trabalha. Então, vamos supor que ele trabalha até às 7 da manhã, meu adicional noturno é das 22 horas até às 7 da manhã. Então, o perito trabalhista ele tem que entender da legislação trabalhista, de cálculos trabalhistas, tá? Segunda dica, interpretação da sentença. A sentença tem três partes importantes em que o perito tem que avaliar. E eu vou dar essas dicas no próximo vídeo. Então, anotando as dicas de hoje. Quando que o perito começa a atuar? Quando sai a sentença. O que é importante ele saber? Verbas trabalhistas, né? Hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade. 13º, cálculo de rescisão, no qual eu também vou dar dicas para vocês. E terceira dica, ele tem que interpretar e realizar esses cálculos de acordo com o que está pedindo na sentença. Se eu sou uma perita e eu estou trabalhando então para o juiz, eu tenho que fazer exatamente o que o juiz determinou. Eu não posso ter uma interpretação ou realizar os cálculos diferente do que ele colocou, porque eu sou perita dele, eu estou atuando para o juiz, então eu tenho que fazer exatamente como ele determinou. Inclusive, nós temos detalhes de juros. Nós temos que avaliar nessa sentença qual juros eu devo aplicar. Eu tenho
três tipos de juros que estão sendo os que estão sendo condenados nas sentenças. Nós temos aí 1% ao mês, esse aí toda sentença é condenado, que é 1% desde a data do ajuizamento, quer dizer, desde a data que entrou com a ação até o dia em que eu entrego o meu cálculo. E eu tenho outra correção que pode ser pela TR ou IPCAE, tá? Então, me aguardem, no próximo vídeo eu vou explicar sobre sentença e as três partes da sentença, que é importante eu avaliar, e sobre esses juros, ok? Obrigado, dê um like nesse vídeo e aguardo você no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.